Nesse outro lance, já é o lance do primeiro gol do Palmeiras, Antero, na partida pela Copa do Brasil. Mais uma vez a bola lá do outro lado, o Ceará estava com a marcação até encaixada. O Palmeiras roda a bola com paciência, vem aqui para o lado esquerdo e olha o Fabinho. Ele vai fazer um movimento que vai ser determinante para a jogada. Ele não vai fechar o corredor, não vai fechar esse espaço, ele vai tentar fechar essa alternativa de passe. E aí o Palmeiras encontra esse espaço entre linhas, né, como se diz, faz a tabela e aí tem o cruzamento e uma sequência de erros. A zaga afasta mal, Felipe Bachola não domina como deveria, o Eduardo não consegue afastar e o próprio Fernando Praz, que foi muito criticado também nesse gol, né? Então são erros que acontecem, mas erros que se sucedem, muito por conta de que a marcação na linha do meio de campo já não estava adequada como deveria. Ah, André, isso foi um acaso, teve um bate-rebate ali, você mesmo falou, tal, mas tem outro jogo que foi Ceará e Grêmio, que aconteceu coisa parecida, né? Aconteceu algo bem semelhante, Antero. A gente pode perceber, o Grêmio trabalhando a bola, né, na linha defensiva, buscando encontrar os espaços. Nesse momento, o Ceará está bem postado. A gente vai ver agora, nesse exato momento, as linhas defensivas, né, todo mundo bem organizado, ocupando bem os espaços, os setores, e o Grêmio não consegue progredir, então acaba tocando para trás e voltando a bola. Mas aí nesse momento o Ricardinho, que é esse jogador, ele vai fazer também uma perseguição individual. Então ele vai sair da sua posição de origem, já percebe que ele largou o sistema. Mesmo ele tentando voltar, o Fabinho vai fazer a mesma coisa agora. O Grêmio vai tocar a bola para o outro lado, o Fabinho vai deixar a posição dele de origem para fazer essa perseguição individual. Aí vai sobrar espaço no meio. Vai sobrar espaço no meio. O Grêmio é um time bem treinado, faz as movimentações. A gente pode ver que a marcação do Ceará já está dando muito espaço, não está mais compacta como estava. O Grêmio vai encontrar o espaço, mais uma vez, entre as linhas do Ceará, linha defensiva e linha do meio de campo. Aqui, o Luiz Otávio e o Bruno Pacheco vão fazer a mesma coisa. Vão tentar fazer a marcação individual, vão perseguir esses jogadores que eles estão marcando. E aí, a movimentação do Grêmio gera mais uma vez espaço. Nesse momento, Antero, a defesa do Ceará já está toda desorganizada, abrindo espaço para um atacante livre do outro lado. Mais uma vez, o time adversário erra a finalização, mas foi uma condição real de gol criada porque o sistema defensivo do Ceará se desorganizou. Você tem mais um lance aí de um jogo mais recente, né? O último jogo, né, contra o Atlético Mineiro, que mais uma vez, olha a distância entre o Fabinho e o Fernando Sobral. Eles os dois deveriam estar mais próximos? Deveriam estar mais perto, né? Isso obriga o Thiago a sair mais, Antero. Ele sai da linha defensiva para tentar dar combate. Olha a quantidade de jogadores do Atlético Mineiro que tem no meio de campo. O Natan recebe livre, ele tem duas alternativas até de passe aqui, que se tocasse, os jogadores estariam no mano a mano. Ele acaba optando pelo chute, né? Acaba tomando a decisão errada, erra também na execução da jogada, mas mais uma vez, o sistema do Ceará dando muito espaço aos adversários. O que é que a gente chama a atenção aqui? O sistema defensivo do Ceará não tem mais aquela mesma compactação, que é diminuir o espaço, diminuir a liberdade do adversário. Não tem mais aquela mesma pegada, né? Resumindo para o torcedor, a marcação está mais frouxa. Isso começa não somente dos zagueiros, mas do meio de campo, dos atacantes também, que sempre foram muito importantes nesse sistema defensivo. Lembra, Tero, quando o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste? Sim. Era um time que todo mundo marcava. Começava lá do Clebão, era do a grande marca do time do Ceará. Era a grande marca. Todo mundo marcava, todo mundo ocupava a sua posição, não dava liberdade para o adversário e tomava poucos gols. E para o pessoal que está acompanhando a gente, isso aqui não é nenhuma defesa, a gente não está sendo advogado, não. Os erros individuais estão acontecendo. O Praz tem falhado, os zagueiros do time do Ceará também têm falhado. Mas se a gente olhar como um todo, é preciso organizar todo o setor de marcação e aí não sobrecarregar nas falhas individuais, né? É exatamente isso, Antero. E um aspecto que acaba pesando muito para isso, é importante a gente destacar, é o desgaste mesmo. O Ceará é um dos times que mais jogou na temporada. Então os jogadores a essa altura já vão sentindo um pouco, né? A perna vai ficando mais pesada, não tem mais como chegar tão junto, como chegar rapidamente. Charles, Fabinho, Fernando Sobral, os jogadores que davam esse combate, né, de forma muito rápida e agora, sentindo mais o cansaço, não tem mais a mesma pegada. Mas essa intensidade no sistema defensivo, essa capacidade de diminuir os espaços dos adversários, era um grande trunfo do Ceará lá na Copa do Nordeste, que não tem se repetido no Brasileiro. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente volta. Valeu, André. Valeu, Antero. Grande Obrigado. Abraço a todos. Valeu. Semana que vem tem mais. Pessoal, agora a gente vai falar sobre saúde, vamos falar sobre segurança, economia, solidariedade, muita coisa boa e tudo isso em um lugar só, num só lugar. Na 99,
Neste momento complicado que a gente está passando, né, é necessário ter muito cuidado com a saúde e de cuidado a 99 entende. Para essa empresa aqui de mobilidade que oferece corridas com muito mais economia e também segurança, cuidar também faz parte do negócio. A 99, presta atenção, doou para o Instituto Primeira Infância, o IPRED aqui de Fortaleza, R$50 mil em corridas para transportar as famílias que são atendidas. Que legal, né? O Instituto recebe diversas crianças que necessitam de cuidados médicos especiais. E agora elas poderão ir e voltar com muito mais conforto, com muito mais segurança. E não para por aí não, olha só que bacana. Os motoristas parceiros 99, um abraço aos motoristas, que realizarem essas corridas para o IPRED, vão receber o valor integral sem nenhuma cobrança de taxa. Segurança é sempre prioridade. A 99 entende isso e está ao seu lado para as corridas do dia a dia. Então, quando precisar sair, se cuida. E vai de 99. E a gente vai para o intervalo, mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui, rapaz. Cadê o nome do homem que está aniversariando hoje? Seu Odaci. É o avô do Zoião. O Zoião, como é que é o teu nome mesmo? Kleber. Ah, o Zoião. É o Zoião, né? Seu Clebão, seu Odaci. Rapaz, parabéns, seu Odaci. Muito obrigado. Ele está sempre acompanhando aqui a grande jogada. Orgulho do Netinho. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho tem mais grande jogada. Segura aí. Pessoal, estamos de volta aqui com a nossa grande jogada. O Wilton Bezerra, que continua, claro, aqui com a gente. O Wilton está sempre com a gente. Todo dia a gente está aqui, de segunda a sábado, de 11h15 até meio-dia, depois da turminha diária e antes da turma do Gleudson Rosa com o Comando 22. E o Wilton já tinha falado, para quem não acompanhou no começo do programa, sobre a lamentação nossa, eu diria nossa, viu, Wilton, do rebaixamento do time do Guarani de Juazeiro. Eu tenho uma ligação com a cidade de Juazeiro do Norte, né? Meu pai era torcedor do Guarani de Juazeiro e cresci ouvindo as histórias do Leão do Mercado. E nem precisa voltar muito no tempo, não. Há bem pouco tempo, né? O Guarani de Juazeiro estava, por exemplo, disputando final de turno, disputando o Campeonato Cearense da primeira divisão, mas caiu para B e, infelizmente, veio o rebaixamento. Ele está na Série C do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Cearense, desculpa. O campeonato que foi muito equilibrado na sua primeira fase e o regulamento similar ao da primeira divisão. 10 equipes, 8 passando para as quartas de final e 2 sendo rebaixadas. É aquela história, ou é calça de veludo ou é bumbum de fora. E aí o Guarani acabou sendo rebaixado, mas quem vai falar mais sobre a competição que já retoma hoje para o seu momento de mata-mata e também o que aconteceu na primeira fase é o nosso querido Tony Souza, direto de Juazeiro do Norte. Fala, Tony! Olá, a Série B do Campeonato Cearense tem início às quartas de final nesta terça-feira. Uma competição que teve times tradicionais, exatamente como favoritos, Icasa, Maranguape, Guarani de Juazeiro, Tiradentes, por exemplo. Um deles decepcionou. O Leão do Mercado foi o último colocado, campanha pífia e rebaixado pela primeira vez para a Série C do Campeonato Cearense de Futebol. O time que não estava para disputar a competição era o Crato Esporte Clube, com dificuldades financeiras. Fez uma parceria com o Atlético Cearense e terminou a primeira fase em segundo lugar. O grande destaque mesmo na competição é o time do Icasa, que em 9 jogos ele simplesmente marcou 6 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota na rodada final. Terminou a competição, a primeira fase, com 20 pontos, 6 a mais do que o time do Crato, que foi segundo colocado com 14. Hoje, começando com 2 jogos, teremos Tiradentes e Icasa no Raimundo de Oliveira, lá em Caucaia, e também Pacatuba e Crato no estádio Moraizão, em Maranguape. Amanhã, outros 2 jogos, União e Maranguape no Raimundo de Oliveira, em Caucaia, e no Morenão, em Iguatu, teremos Iguatu contra o Itapipoca, os jogos de volta, todos acontecendo no próximo sábado, às 3h30 da tarde. É bom lembrar que apenas 2 times sobem para a elite do futebol alencarino. E não dá para negar, por toda a campanha da primeira fase, o Verdão do Cariri é um dos favoritos a ter uma dessas vagas. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Tony. O Tony é um craque, né, com as informações aí direto do Cariri, as notícias do esporte, policiais, econômicas, tudo. Wilton, para eu passar a bola para você, queria só mostrar também a classificação com mais calma, né, dessa Série B do Campeonato Cearense. A primeira fase terminou, os 9 jogos aconteceram e foi muito equilibrado, com exceção do Icasa, que fez 20 pontos, o Crato fez 14, a Itapipoca 12, Maranguape 12, União 11, Iguatu 11
E aí, com 10 pontos, o Pacatuba, Tiradentes, Campo Grande e Guarani. Esses dois últimos foram rebaixados pelos critérios. O Guarani acabou empatando demais. O Guarani empatou 4 jogos. Teve 2 vitórias e ficou com 10 pontos e nos critérios acabou sendo rebaixado juntamente com a equipe do Campo Grande. O Hilton pode até falar e fala com mais propriedade sobre o futebol na região do Cariri, em Juazeiro do Norte, mas do meu lado aqui, viu, Hilton, fico só com a lamentação mesmo de ver o Guarani sendo rebaixado e indo para a 3ª divisão cearense, viu, WB? Injustificável. Entre 10 times do Cariri, o time rubro-negro ficar na última posição. Olha quem está organizando o Guarani, se responsabilizando pelo Guarani, vai entrar para a história um capítulo lamentável, viu? O Icasa precisa subir, mas o Guarani não precisava descer, não. Lamentável sobre todos os aspectos. O Guarani tem uma história de dificuldades, né? Mas sempre sobreviveu. Mas essa pancada foi a derrota das derrotas, indiscutivelmente. Agora resta para a região do Cariri a esperança no Icasa, no Verdão. 20 pontos, é o favorito, mas vem a história do mata-mata. Seria bom a gente ver também o retorno do Icasa, né, Wilton? E o Crato também, né? E o Crato. E o Crato também na parada, ótimo. Perdeu o Guarani, ganha o Crato, tem Barbalha, quer dizer, de qualquer forma, é uma boa representação, mas é lamentável que um time da tradição do Guarani chegue a uma situação dessa. Forró que segue. É isso aí, a vida que segue. E a gente sempre fala, né, do Campeonato Cearense, que é bom a gente ver o Campeonato Cearense, ele forte, ele será cada vez mais forte com a presença do interior, por isso que a gente louva e vibra muito que essas equipes do interior cheguem para a 1ª divisão do estadual. WB, amanhã, aí saindo do Campeonato Cearense, vindo para o Campeonato Brasileiro. Amanhã o time do Ceará entra em campo contra o time do São Paulo, o jogo das 7h15 da noite. São Paulo, embora tenha empatado no jogo passado com o Vasco, né, e perdeu a oportunidade de liderar a competição, é um dos líderes, está nas primeiras posições. O próprio Guto Ferreira falou que era embalado, que vem embalado, e o Ceará precisa resolver essa questão da defesa. O time tem sofrido muitos gols, viu, Wilton? Olha, o time do São Paulo, dirigido pelo Fernando Diniz, está sempre debaixo de enormes críticas ou de muitos elogios. É impressionante como esse time faz com que certos comentaristas digam uma série de besteiras e tenham que se desculpar. Contra o Vasco, o time foi muito mal, o Fernando Diniz reconheceu. E nós vamos torcer por uma jornada infeliz do São Paulo. Porque se o São Paulo jogar o que vem jogando, cresceu assustadoramente. Se o São Paulo jogar o que sabe, o que se espera dele, olha, é muito difícil para se imaginar que o time do Ceará vá conseguir um triunfo de 3 pontos. É preciso reconhecer a realidade. Mas é futebol. É futebol. Mas é uma parada indigesta e outra coisa. A repercussão de um resultado negativo para o time do Ceará a essa altura dos acontecimentos vai ser um negócio impressionante. É. Agora, antes nós temos tempo ainda? Ou é o fim de papo do programa? Tem um minutinho para você ainda, Wilton. Um minutinho. Não, mas eu estava aqui atento ao que o nosso André trouxe hoje na sua participação. O biscoito é fresquinho porque ele vende mais ou ele vende mais porque é fresquinho? Né? Uma boa pergunta na área publicitária, né? O biscoito vende mais porque é fresquinho ou ele é fresquinho porque vende mais? Será que o problema dos sistemas defensivos são só eles, os sistemas defensivos? Um time, afinal de contas, não é feito de 3 compartimentos? E quando se diz tirar o espaço e marcar, como o time do Ceará marca, isso acontece quando os 3 compartimentos participam? Seria justo, por exemplo, julgar apenas o bloco defensivo do time do Ceará? Eu vi um gol aí que aconteceu porque o Bachola não deu combate. E outros deixaram de fazer a cobertura. Uma bola perdida lá no setor de meio campo, quer dizer, que pega a defesa sem proteção. Essa situação é muito, muito interessante para se discutir. E outra coisa, os gols, se eles não surgissem também de uma certa bancada do adversário, nós teríamos um 0-0 pro resto da vida, né? Verdade. Wilton. Porque tem o besta, né? É interessante o futebol, como ele traz ângulos realmente que merecem até um simpósio. Não é não, Antero? É isso. E acabou. Letrinha já subiu. Amanhã tem mais. Daqui a pouquinho tem um papai. Tchau.